Procederá a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 25ª sessão extraordinária realizada no 1º de julho de 2008, presidência do ministro Gilmar Mendes, ausente cadamente seus ministros Celso de Mello, César Peluz, Eros Grau e Menezes Direito. Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza, apregoado os seguintes processos: agravos regimentais e reclamações, várias declarações e agravos de instrumento, habeas corpus e questão de ordem inquérito. Senhores ministros, não havendo impugnação, declaro a ata aprovada. Senhor presidente, pela ordem. Qual a palavra, senhor ministro? Aproveitando a oportunidade da abertura do segundo semestre judiciário, sendo esta a primeira sessão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, eu gostaria de fazer uma declaração, senhor presidente. Eventos notórios que foram largamente divulgados no mês de julho pelos meios de comunicação social levam-me, ainda que isso seja desnecessário, a reafirmar publicamente o meu respeito pela forma digna e idônea com que Vossa Excelência, agindo com segura determinação, preservou a autoridade desta Suprema Corte e fez prevalecer no regular exercício dos poderes processuais que o ordenamento legal lhe confere e sem qualquer espírito de emulação, decisões revestidas de densa fundamentação jurídica. Peço a Vossa Excelência que faça consignar nas atas de nossos trabalhos essa declaração, senhor presidente. Presidente, muito embora o ministro Celso de Mello tenha veiculado o que veiculou, considerado até mesmo o perfil de Sua Excelência, na primeira pessoa, desejo consignar que o sentimento também é meu e penso que o sentimento é de todos os integrantes do tribunal. Senhor presidente, sem dúvida nenhuma, o ministro Celso reflete o pensamento, creio eu, de todos os colegas. Senhor presidente, eu também me associo expressamente às palavras do eminente decano e dos demais ministros que se seguiram às suas palavras. Também, senhor presidente, também. Eu também, senhor presidente, gostaria de aderir inteiramente à manifestação do ministro Celso de Mello. Também eu, senhor presidente, quero fazer a minha adesão às palavras e ao sentimento demonstrado pelo eminente ministro decano. No mesmo tom, senhor presidente, eu me sinto representado com toda a autenticidade pelo ministro Celso de Mello quando proferiu suas oportunas e justas palavras. As manifestações, a manifestação do ministro Celso de Mello e de todos os demais colegas serão consignadas em ata. Senhor presidente, na oportunidade que saúdo o tribunal pelo reinício dos trabalhos desse semestre, também gostaria de associar as palavras de todos os membros do tribunal em relação aos fatos ocorridos. Muito obrigado. Agradeço também a manifestação do eminente advogado-geral da União. Senhores ministros, da minha relatoria, chamo a DIN 4016, requerente Partido da Social Democracia, PSDB, requerido governador do Estado de Paraná e Assembleia Legislativa. É um caso de pedido de cautelar. O PSDB ajuiza ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar contra o artigo 3º da Lei número 15.747, de 24 de dezembro de 2007, do Estado do Paraná. O dispositivo impugnado possui o seguinte teor: esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. A Lei Estadual 15.747 altera dispositivos da Lei 14.260, a qual dispõe sobre imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, no Estado do Paraná.
Ao modificar o parágrafo 3º do artigo 11 da Lei número 14.260, esta nova lei, a Lei 15.747, estabeleceu as seguintes normas. Artigo 1º, a Lei 14.260 passa a vigorar com as seguintes alterações. O parágrafo 3º e o parágrafo 4º do artigo 11 passam a vigorar com a seguinte redação. O pagamento do imposto poderá ser efetuado com redução de 5% do valor devido em parcela única para pagamento no mês de fevereiro, conforme o calendário de vencimentos fixado em instrução da Secretaria de Fazenda. Sem redução do valor devido para o pagamento no mês de março, em parcela única, conforme o calendário de vencimentos fixado em instrução da Secretaria da Fazenda. O parágrafo 3º do artigo 11 da Lei 14.260, em sua redação anterior, dispunha da seguinte forma: para pagamento do imposto em parcela única, será concedida a redução de 15% do valor devido para pagamento no mês de fevereiro, conforme o calendário de vencimentos fixado em instrução da Secretaria da Fazenda. 5% do valor devido para pagamento no mês de março, conforme o calendário de vencimentos fixado em instrução da Secretaria da Fazenda. E 5% do valor devido para o pagamento no prazo de que trata o inciso 2 deste artigo. A modificação legislativa, portanto, ocorreu em relação aos descontos conferidos ao contribuinte para o pagamento do IPVA. Para o pagamento no mês de fevereiro, de 15%, conforme a redação anterior da Lei 14.260, a redução no valor devido do imposto passou a ser de 5%, com a alteração trazida pela Lei 15.747. Para pagamento no mês de março, a Lei 15.747 extinguiu o desconto de 5% conferido pela redação anterior. A Lei 15.747 teria extinguido também o desconto de 5% para pagamento de IPVA nas seguintes hipóteses: aquisição de veículo automotor novo por consumidor final, desembaraço aduaneiro de veículo, arremate em leilão de veículo, incorporação de veículo automotor ao ativo permanente de fabricante, aquisição de veículo automotor por consumidor final, cuja montagem se dê em local diverso do estabelecimento fabricante do chassis. O partido requerente alega que a alteração levada a efeito pela Lei 15.747, na medida em que reduz ou extingue descontos relativos ao pagamento do IPVA, constitui verdadeiro aumento indireto desse imposto. Portanto, a lei estadual deveria observar a regra da anterioridade tributária 90ª, prevista no artigo 150, 3, a linha A da Constituição. Como a Lei 15.747 foi publicada em 24 de dezembro de 2007, não poderia ser ela aplicada já em fevereiro de 2008, no tocante à mudança implementada no parágrafo 3º do artigo 11 da Lei 14.260. Portanto, seria inconstitucional o artigo 3º da Lei 15.747, quando prescreve que esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. O requerente defende que o parágrafo 1º do artigo 150 da Constituição, quando excepciona a regra da noventena em relação ao IPVA, o faz apenas em relação à fixação da base de cálculo. Em síntese, expõe o requerente o seguinte, conforme trechos da petição inicial. Assim, a regra da noventena está comprometida com o resultado final para o indivíduo. Se por qualquer modo da lei resultar sujeição passiva em montante superior àquele que resultaria das regras anteriores, a lei só poderá ser aplicada a fatos ocorridos a partir de 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que o aumentou. Desse modo, qualquer diminuição de redução, quando do desconto, quando do pagamento do tributo, acarreta necessariamente aumento do valor a pagar do tributo. Portanto, as modificações aqui atacadas acarretam necessariamente aumento da carga tributária em majoração no quanto a ser pago em dinheiro pago pelos contribuintes. Não fossem as modificações trazidas, o IPVA poderia ser pago de janeiro a março de 2008, observada a noventena, com reduções de 5% a 15%, o que se torna impossível com a nova lei. Poder-se arguir que a diminuição da redução para pagamento do IPVA não configura aumento. Obviamente que isso seria um raciocínio torto. Não se aumentou o imposto, apenas se reduziu o seu desconto. Ora, ao final, o certo é que se paga mais. Portanto, está-se diante de um caso inequívoco de aumento de imposto. Para corroborar sua tese, cita precedente deste tribunal, na DIN 2325. Por fim, pede a concessão
da medida cautelar para suspender, sem redução de texto, a vigência do dispositivo impugnado no tocante às alterações implementadas pela Lei 15.747, no parágrafo 3º do artigo 11 da Lei 14.260. O processo foi distribuído em 8 de fevereiro deste ano. Apliquei ao feito o rito cautelar do artigo 10 e requisitei as informações à Assembleia Legislativa e ao governador do Estado. O governador, na qualidade de requerido, sustenta em preliminar o não cabimento da medida cautelar. No mérito, aduz o seguinte, conforme descrito em trecho das informações. Da mesma forma, ocorre no presente caso que também não se aplica o período da noventena, tendo em vista que a lei anterior, ao conceder descontos em um patamar mais elevado, foi a materialização do benefício concedido ao contribuinte, dentro do campo de discricionalidade do Poder Executivo como política fiscal, no sentido de prover o mais rapidamente o caixa do Estado em um contexto em que à época justificava tal renúncia de receita, com amparo na Lei de Responsabilidade Fiscal e diretrizes orçamentárias. Efetivamente, não há que se falar em aumento de carga tributária em relação ao IPVA, senão apenas tão somente em redução da concessão das vantagens aos contribuintes que pretenderem quitar o tributo em pagamento à vista. Afirma o governador ainda que a própria Constituição, em seu artigo 150, parágrafo 1º, excepciona a regra da noventena em relação ao IPVA. Assim conclui. Não há necessidade de se observar o princípio da noventena quando houver alteração na base de cálculo do imposto sobre propriedade de veículos automotores, previsto no artigo 155, 3. Assim, mesmo que se tratasse de alteração na base de cálculo de IPVA, não haveria necessidade de se respeitar o período de 90 dias, conhecido pelo princípio da noventena, quanto mais quando se trata de simples redução do benefício do desconto para pagamento à vista. De se observar que não houve qualquer alteração na base de cálculo do imposto ou qualquer outra forma de majoração do tributo, senão simplesmente alteração em uma concessão de desconto para pagamento à vista, não havendo formal ou materialmente qualquer alteração no que respeita à valoração do tributo em questão. A Assembleia Legislativa do Paraná sustenta que o texto legal ora atacado tem por objetivo, ao conferir nova regulamentação à lei orgânica do IPVA, especialmente no que concerne ao pagamento antecipado do referido tributo, promover o alinhamento de descontos do IPVA paranaense com os de outros estados do país, sem que quaisquer alterações legais procedidas importem afronta ao contido no artigo 150.3c. Alega a Assembleia ainda o seguinte: na hipótese em discussão em que pesem as arguições contidas na peça vestibular, é de se inferir que as alterações legais anunciadas pela Lei 15.747 em nada representam acréscimo da carga tributária do constituinte e, por conseguinte, não constituem aumento de imposto algum. Nos termos da própria mensagem governamental apresentada, as alterações legais contidas na lei em referência, a bem da verdade, visam promover o ajustamento de descontos do IPVA paranaense com os de outros estados, sem que tais mudanças importem em qualquer aumento do valor total do tributo a ser pago pelo contribuinte. Não há demasia em destacar, por necessário, a relevante circunstância de que o boletim legal utilizado foi proposto com base nos resultados dos estudos realizados pela Secretaria Estadual da Fazenda, de forma que as inovações trazidas pelo diploma legal utilizado por si só não são capazes de ocasionar disparates na economia do contribuinte, não havendo que se cogitar qualquer ofensa ao princípio constitucional da não surpresa tributária. Esse é o relatório, e eu no voto, então, estou dizendo que se discute nesta ação, se a Lei 15.747, ao reduzir e extinguir descontos relativos ao pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, previsto anteriormente pela Lei Estadual do IPVA de 2003, poderia ter vigência e eficácia imediatas a partir de sua publicação em 24 de dezembro de 2007, ou se teria que respeitar a regra constitucional da anterioridade tributária prevista pelo artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição. E digo, ressalta-se que o objeto da ação restringe-se ao artigo 3º da lei estadual, que prescreve que esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. O pedido de cautelar é de suspensão de vigência da norma, oriunda da interpretação do texto do referido artigo 3º, que possibilita a aplicação imediata das alterações operadas pela Lei 15.747 de 2007. Em outros termos, tem-se nesta ação um típico pedido de declaração de inconstitucionalidade de determinada norma, sem redução do dispositivo textual. A controvérsia constitucional desta ação direta
de inconstitucionalidade parece, assim, bem delimitada. Sua solução, pelo menos nesse juízo cautelar, depende de saber, num primeiro momento, qual o âmbito de proteção da norma do artigo 153, B e C da Constituição, ou seja, qual o domínio normativo da regra da anterioridade tributária na qualidade de regra de direito fundamental. E, em segundo lugar, de verificar se a redução ou a extinção de descontos conferidos ao contribuinte para pagamento de tributos podem ser abarcadas por esse âmbito normativo de forma constitucional. Assim dispõe o 153, alíneas B e C da Constituição. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, e C, antes que decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea B. Na linha B está estabelecida a regra segundo a qual é terminantemente proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrarem tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Trata-se de regra constitucional da anterioridade tributária, na qual este tribunal vem reconhecendo a qualidade de garantia fundamental do contribuinte. Eu cito aqui a DIN 939, da relatoria do ministro Sidney Sanches, publicada em 1994, e destaco, inclusive, manifestação do ministro Celso de Mello, segundo a qual o princípio da anterioridade da lei tributária, além de constituir limitação ao poder impositivo do Estado, representa um dos direitos fundamentais mais relevantes outorgados pela Carta da República ao universo do contribuinte. Aqui o tribunal fez aquela ponte a partir do parágrafo 2º do artigo 5º, né, entendendo que também aqui nós temos uma garantia fundamental, não se trata apenas de uma norma de organização do Estado. E entendeu que também se tratava, no caso, na ADIM 939, de cláusula pétrea. Assim, conforme o entendimento desta Corte, independentemente da posição que se adote ante a controvérsia sobre a interpretação da expressão cobrar tributos contida no dispositivo constitucional, ou seja, se a regra da anterioridade atinge apenas a eficácia ou, por outro lado, a própria vigência da lei tributária, a lei que institui e aumenta o tributo invariavelmente só tem incidência no exercício financeiro seguinte ao que foi publicada, RE 146.733, Moreira Alves. Por exercício financeiro, deve-se entender o ano civil entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, conforme dispõe o artigo 34 da Lei 4.320 de 64. A emenda constitucional 42 de 2003, pretendendo evitar a burla à regra da anterioridade por meio da publicação de leis tributárias nos últimos dias do ano civil, inseriu a linha C no inciso 3 do artigo 150 da Constituição, para exigir, além da anterioridade da lei ao exercício financeiro de sua aplicação, o prazo de 90 dias da publicação para o início da sua incidência. Esse prazo nonagesimal, como parece óbvio, só tem aplicação aos casos em que a lei foi publicada no último trimestre do ano. As leis publicadas até o fim do mês de setembro terão incidência coincidente com o início do exercício financeiro 1º de janeiro. Foi esse o propósito inequívoco do legislador constituinte, parece ser esse. Assim, as normas de anterioridade tributária previstas nas alíneas B e C do artigo 150, inciso 3 da Constituição, são interdependentes e recebem interpretação e aplicação sistemáticas em conjunto. Em ambas as hipóteses, a incidência da regra da anterioridade está condicionada a 2 requisitos: o preenchimento do suporte fático essencial, a instituição ou o aumento do tributo, a não configuração de nenhuma das exceções previstas no parágrafo 1º do artigo 150 da Constituição. Sobre o que constitui a instituição ou o aumento de tributos, o Código Tributário Nacional dá algumas pistas em seu artigo 104, ao dispor que eles abrangem a instituição ou majoração de tributos, a definição de novas hipóteses de incidência, a extinção ou redução de isenções. Também o artigo 97 do Código Tributário dispõe, no seu parágrafo 1º, que equipara-se a majoração do tributo à modificação de sua base de cálculo, que importa em torná-lo mais oneroso. Esclarece ainda em seu parágrafo 2º que não constitui majoração do tributo a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Este Supremo Tribunal Federal, nas oportunidades em que teve de resolver sobre
a aplicação da regra da anterioridade tributária também fixou algumas balizas, a saber, 1. A modificação dos fatores de indexação, simples atualização monetária, não se confunde com majoração de tributo. RE 20844, relator ministro Celso de Mello. A alteração do prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade, súmula 669. Revogada a isenção, o tributo torna-se imediatamente exigível. Em caso assim, não há que se observar o princípio da anterioridade, dado que o tributo já é existente. RE 204062, relator Carlos Veloso. Esses parâmetros já parecem ser suficientes para a análise da controvérsia constitucional debatida nesta ação. A Lei 15.747 do Estado do Paraná extinguiu e reduziu descontos anteriormente concedidos ao contribuinte pela Lei Estadual do IPVA. A questão está em saber, portanto, se a redução ou a extinção de descontos para o cumprimento da obrigação tributária sob determinadas condições constitui instituição ou majoração de tributo para fins de incidência da regra da anterioridade. A possibilidade da concessão legal de descontos aos contribuintes para o pagamento antecipado de tributos sob certas condições previstas na lei está prevista pelo Código Tributário no artigo 160, parágrafo único. Entende o partido político requerente que a hipótese é de aumento, ainda que indireto, do IPVA, segundo defendido na petição inicial. Esse entendimento, no entanto, parece não se coadunar com a interpretação que este tribunal tem dado ao dispositivo do artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição. Destaque-se até mesmo a revogação de isenção não tem sido equiparada pelo tribunal à instituição ou majoração de tributo, ou seja, não se considera válida a assertiva segundo a qual a revogação da isenção equivale à edição de norma de incidência tributária, parece certo, seguindo essa lógica, que a redução ou a extinção de um desconto para pagamento do tributo sob determinadas condições previstas em lei, com o pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração do tributo em questão, no caso, o IPVA. Não se pode argumentar, por outro lado, que qualquer alteração na forma de pagamento do tributo equivale à sua majoração, ainda que de forma indireta. Se tal argumento pode ter guarida em setores da doutrina, eu cito nesse sentido o professor Roque Carrasa, sua plausibilidade ainda não foi reconhecida por esta Corte, apesar de sua força persuasiva. Como já analisado, este tribunal possui entendimento assentado no sentido de que a alteração do prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Portanto, devem ser levados em consideração, pelo menos nesse juízo próprio do julgamento da medida cautelar, os argumentos expendidos nas informações da Assembleia Legislativa e do governador do Estado do Paraná, no sentido de que as alterações promovidas pela Lei 15.747 visam a promover o ajustamento de descontos do IPVA paranaense com os de outros estados, sem que tais mudanças importem qualquer aumento do valor total do tributo a ser pago pelo contribuinte. É que se ressaltar, ademais, que no caso do IPVA, o artigo 150, parágrafo 1º da Constituição, expressamente excetua a aplicação da regra da anterioridade na hipótese da fixação de base de cálculo desse tributo, ou seja, do valor venal do veículo. Dessa forma, seguindo em raciocínio semelhante, se nem a fixação da base de cálculo do IPVA está submetida à incidência da regra da anterioridade, é certo que a extinção ou a redução de um desconto condicional para pagamento desse tributo poderá ter efeitos imediatos. Essas razões são suficientes, a meu ver, para fundamentar esse juízo sumário de delibação. Colhidas as informações definitivas e ouvidos o advogado-geral e o procurador-geral da República, esse tribunal poderá adentrar-se com maior profundidade na análise das questões aqui debatidas, inclusive sobre eventuais ou razoáveis modificações na jurisprudência. Este processo eu já havia preparado, portanto, para cautelar, mas como vem por dificuldades de pauta, só agora é que consigo trazê-la. A pretensão era ter julgado logo no início do semestre. Mas eu estou me manifestando, portanto, no sentido do indeferimento da
cautelar. São os dilemas que nós vivemos hoje entre a opção do artigo 10 e o julgamento da cautelar ou a opção do artigo 12, casos relevantes, depois nós não conseguimos, às vezes, julgar o mérito. Ontem mesmo apreciava um caso em que havia um pedido de tutela antecipada porque o artigo 12 não se perfizera em toda a sua efetividade. Mas por isso é que estou trazendo com algum retardo o julgamento da cautelar, embora pretendesse tê-lo feito com antecipação. Ouço o ministro Casavel Direito. Ministro da Carne. Também. Ministro. De acordo. Sobre o que passar o julgamento mesmo? Não, nós estamos julgando só a cautelar. Não, então eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, vou negar liminar substitutivo para mim. Eu estou negando, eu estou indeferindo. Não, eu estou deferindo. Você está deferindo. Perdão, eu estou deferindo. Eu estou deferindo, data venda, eu estou deferindo. Eu acho que a hipótese não tem nada a ver com isenção, e, portanto, porque a isenção seria objeto específico de uma norma constitucional, a norma se refere ao aumento de impostos, e no caso é típico do aumento de impostos, porque na verdade suprimir ou reduzir o desconto previsto em lei implica automática e aritmeticamente em aumento do valor do tributo devido. Razão porque, não havendo restrição à aplicação da exigência do inciso C, a mim me parece, com o devido respeito, que seria preciso observar a anterioridade exigida pela Constituição, razão porque eu concedo a liminar. Presidente, convênia do ministro César Peluso, acompanha Vossa Excelência. Ministro Agora. Presidente, assento o lado prático do deferimento da liminar a esta altura. Somente motivaria, a partir de um ato precário e efêmero, que seria a concessão da liminar, a ação de repetição do indébito. Porque nós sabemos que há uma fiscalização muito rígida quanto à circulação de veículos e o pagamento em si do IPVA. Eu peço vênia ao ministro César Peluso para acompanhar Vossa Excelência. E já sinalizando que vejo o que é inserido por emenda constitucional em somatório à anterioridade, exigindo a passagem de 90 dias, como algo muito bem direcionado. Foi prevista essa regra com envergadura maior, envergadura constitucional, para evitar o que nós constatamos em vários anos, ao apagar das luzes do exercício, ter-se a edição de um diploma, até mesmo de uma medida provisória, para disciplinar tributo e se passar a ter a vigência a partir do primeiro dia do exercício subsequente, inclusive com a rodação de edição especial de diário. Ora, se assento que o objetivo foi esse, e se vejo a norma como uma norma vinculada à dualidade referida, instituição ou aumento de imposto, e se também considero, como ressaltado na parte final do voto de Vossa Excelência, que se excepciona da regra da anterioridade. A anterioridade aqui foi observada, só não foi observado o prazo de 90 dias para a cobrança do tributo. Se prevê até mesmo que a base de incidência, considerado o valor dos veículos, pode ser alterada, eu concluo que a situação concreta não é apanhada pela garantia tributária constante da Constituição. E fico muito preocupado, presidente, com a situação concreta do IPTU, em que, principalmente nós outros que não acompanhamos o dia a dia da publicação da legislação, nós tomamos conhecimento do desconto ofertado, quando recebemos o carnê para pagamento. Acompanho Vossa Excelência e indefiro a liminar. Vocês me permitem, só para esclarecer o meu raciocínio,
é que se eu não tivesse a alternativa de submeter o caso à regra do inciso C, eu teria que dizer que a hipótese estaria regida pela norma do inciso B, que é muito mais drástica. Em outras palavras, o fato da própria Constituição ter ressalvado a não aplicação do inciso B deixou como outra hipótese a aplicação autônoma do inciso C, independentemente do fato desse aumento ter ocorrido ou não no último trimestre. Isto é, a regra geral seria que fosse exigida a anterioridade anual, como regra. E, para efeito de evitar a burla a esta regra, se instituiu também a regra do inciso C. Mas, nos casos em que a Constituição excepciona a aplicação do inciso C, do inciso B, a regra do inciso 6 ganha autonomia, isto é, independentemente do fato de ter a lei entrado em vigor ou no último trimestre, ou no trimestre anterior, ou enfim, em outra data. Esta foi a razão pela qual, com devido respeito, me pareceu que devia ser aplicado este prazo de... Foi em razão da repercussão é que eu tentei fazer um julgamento mais célere e, de fato, só para verificar... Quanto ao aspecto prático, o aspecto prático é esse mesmo, um aspecto jurídico de quem tem direito de receber do fisco aquilo que eventualmente tenha avançado em termos indevidos. Senhor presidente, eu peço vênia ao eminente ministro Peluso para acompanhar Vossa Excelência. No entanto, considerarei no momento oportuno, quando o julgamento final, as razões que Sua Excelência, o eminente ministro Peluso, expõe agora em seu voto. Perfeito. Portanto, o tribunal indeferiu o pedido de cautelar, vencido o ministro Peluso. Ministro Menezes Direito, agravo regimental na ação cautelar 1986, agravante usina Proveito, agravado presidente da República. Isso aqui foi um agravo enquanto a decisão que negou segmento a cautelar, em que se precedia a suspensão da ação de desapropriação até o trânsito em julgado de um determinado mandado de segurança. Eu neguei seguimento a cautelar, considerando que a ocorrência do julgamento do mandado de segurança, em 4 de outubro de 2006, pelo Tribunal Pleno da Suprema Corte, e ressaltei que os embargos que foram apresentados não possuem efeito suspensivo e tampouco previsão de efeitos modificativos, salvo casos excepcionais, o que não se verifica na espécie. Eu reitero o posicionamento adotado na decisão gravada, tendo em vista o julgamento do mandado de segurança, efetivamente prejudica o andamento da medida cautelar. E, por essa razão, eu estou negando provimento ao agravo regimental. O eminente relator, portanto, nega provimento ao agravo. De acordo. A divergência, senhor ministro? Todos de acordo. Decisão unânime. Ministro Joaquim Barbosa, mandado de segurança 25.142, impetrante Abner José Fernandes, impetrado presidente da República. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Abner José Fernandes, em face do decreto presidencial de 9 de agosto de 2004, que declarou de interesse social para fins de reforma agrária imóvel rural de sua propriedade, denominado Fazenda Jurema, situado no município de Buriti, de Goiás. Afirma o impetrante a existência de diversas irregularidades no processo administrativo instaurado pelo INCRA, a saber, primeiro, designação equivocada do imóvel objeto da investigação do INCRA, que foi confundido no ofício que determinou a vistoria agronômica com outro imóvel de propriedade do impetrante, denominado Fazenda Jurema 2. Segundo, incorreção no cálculo do grau de utilização da terra. 3. Desrespeito a diversos princípios constitucionais esculpidos no artigo 1º, no incisos 3º e 4º, artigo 3º
incisos 1º e 4º, capte inciso 21 do artigo 5º e artigo 184 da Constituição Federal. 4. Desconsideração pela equipe de vistoria do INCRA da área destinada à reserva legal determinada pelo artigo 16, inciso 3º do Código Florestal. E, por fim, 5. Diversos erros na determinação da viabilidade econômica e ambiental do imóvel para fins de assentamento. Requer seja declarada, aspas, a nulidade do decreto presidencial expropriatório, especialmente no que tange ao inciso 1º, parágrafo 1º do decreto de 9 de agosto de 2004. Em decisão de folhas 258 a 262, eu observei que grande parte das alegações do impetrante envolve questões de fato, não suscetíveis de exame na via do mandado de segurança. Ainda assim, considerei ser possível depreender dos documentos anexados pelo impetrante que o imóvel em questão era uma média propriedade rural, a qual somente pode ser objeto de desapropriação no caso de seu proprietário possuir outra propriedade rural, nos termos do artigo 4º da Lei 8.629. Considerando haver omissão acerca dessa circunstância no ofício do Ministério do Desenvolvimento Agrário, eu deferi o pedido de liminar, suspendendo assim os efeitos do decreto de agosto de 2004, concernente ao imóvel rural do impetrante. Nas informações, a Presidência da República sustenta preliminarmente, primeiro, a inexistência do pressuposto processual da capacidade postulatória, pois, segundo alega, não foi otorgada a procuração geral para o fórum à advogada do impetrante. Segundo, erro de julgamento quanto à inexistência de prova de que o impetrante seria proprietário de mais de um imóvel, tornando necessária a revogação da concessão de liminar, que foi baseada neste fundamento. No mérito, alega que jamais pairou dúvida sobre qual dos imóveis do impetrante era objeto da pretensão expropriatória do INCRA. Afirma que não é possível a demonstração das alegações de produtividade por exigirem exame de fatos insuscetível de ser realizado em mandado de segurança. Declara que a impugnação da falta de reserva legal da área produtiva somente seria possível caso o impetrante tivesse trazido prova da averbação da reserva no registro imobiliário. Sustenta que o não conhecimento pelo INCRA da impugnação do laudo de vistoria deveu-se à inércia do impetrante, que somente interpôs recurso quando já havia ocorrido preclusão. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança. Em 1º de setembro de 2005, foi juntada aos autos a petição número tal, pelo qual a União pede a reconsideração da concessão de liminar, tendo em vista a constatação, aspas, por prova constante dos autos, que o impetrante possui outro imóvel, além daquele que é objeto de decreto expropriatório, fecha aspas. Considerando a possível inconveniência, tanto para o impetrante, quanto para a autoridade impetrada, da sucessão de decisões divergentes, eu deixei de apreciar o pedido de reconsideração e trouxe o mérito ao julgamento diretamente, em decisão definitiva. É o relatório. E o voto? Senhor presidente, em preliminar, eu rejeito a alegada deficiência da representação do impetrante sugerida nas informações. O Procurador-Geral bem examina esse ponto e diz o seguinte: parece-me excessivamente dura a dicção de que a procuração de folhas 28 não transmite ao profissional da advocacia, signatário da peça inicial, os poderes suficientes ao cumprimento de tal mistério. Seu teor parece externar a vontade do outorgante, no sentido de que sejam empreendidas todas as vias, inclusive judiciais, à boa defesa de seus interesses. Fecha aspas. Eu rejeito, portanto, a preliminar. Prossigo. Na presente impetração,
como é usual ocorrer nessas matérias referentes à desapropriação para a reforma agrária, o impetrante suscita várias questões que poderia sugerir complexidade do caso, mas não é o que ocorre. Examino uma a uma as alegações. Primeiro, examino a alegação de equívoco no cálculo do índice do grau de utilização da terra. Como adiantei na decisão em que deferi o pedido de liminar, as discussões sobre a correção do cálculo dificilmente são compatíveis com a via processual do mandado de segurança. Isto porque implicam análise de matéria de fato que se traduzem em dilação probatória, sujeita a contraditório. O que sustenta a impetrante é que foram consideradas áreas que não poderiam ser incluídas no cálculo e desconsideradas outras, tais como áreas nativas de pastagem e capoeira, que não poderiam ser levadas em conta para a definição da produtividade do imóvel. Ocorre que, de fato, não há como se examinar a procedência ou improcedência dessas alegações. O que interessa nessa via processual, e que não exclui o exame dessas questões nas instâncias competentes, é que a Administração Federal procedeu à elaboração de relatório agronômico de fiscalização devidamente fundamentado, do qual teve ciência o proprietário. Nesse sentido, a jurisprudência da Corte não ampara a pretensão do impetrante. Eu cito uma vasta linhagem de precedentes, dentre os quais, mandado de segurança 24.211, relator ministro Carlos Veloso, 24.484, relator ministro Eros Grau, e 25.534, relator também o ministro Eros Grau. Examino a seguir a questão relativa à desconsideração da reserva legal. Como se vê, a alegação da desconsideração da reserva legal na totalização da área para efeito de cálculo do grau de utilização da terra é espécie de alegação semelhante à da incorreção desse mesmo cálculo. Isto porque entende a Corte em precedentes específicos sobre esse problema, que a reserva legal deve ser averbada no registro de imóveis, para assim ser considerada em relação aos devidos fins legais. O artigo 16 do Código Florestal diz o seguinte, artigo 16, parágrafo 2º. A reserva legal, assim entendida a área de no mínimo 20% de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação nos casos de transmissão a qualquer título ou de desmembramento da área. Artigo 10. Para efeito do que dispõe essa lei, consideram-se não aproveitáveis, inciso 4º, as áreas de efetiva preservação permanente e demais áreas protegidas por legislação relativa à conservação dos recursos naturais e à preservação do meio ambiente. Fechado. A autoridade impetrada, em suas informações, demonstra que essa averbação não ocorreu e, no que interessa à legalidade do ato, não é relevante a circunstância de o relatório agronômico ter indicado a necessidade de definição dessa reserva legal para a programação do eventual assentamento de famílias após a desapropriação. Essa orientação é acusada pelo impetrante, mas dessa indicação não poderia resultar implicitamente o reconhecimento pela autoridade administrativa da existência de uma reserva legal, uma vez que a jurisprudência da Corte indica que esse instituto tem requisitos formais. Examino em seguida as alegações de inadequação da área para assentamento de famílias. Também essa alegação, fundada nas características do solo e da topografia do local, depende, evidentemente, de dilação probatória, pois o relatório agronômico concluiu pela viabilidade do assentamento de 12 famílias. Nesse ponto, refiro-me aos precedentes já mencionados para frisar que essa questão não é passível de discussão na via do mandado de segurança. Examino a seguir a alegação de potencial agressão ao meio ambiente. O impetrante sustenta que a área declarada de interesse para desapropriação se situa
em área muito próxima à área de preservação ambiental estadual, o Parque Estadual da Serra Dourada, invocando a legislação pertinente sobre a proteção dessas áreas e o disposto no artigo 225 da Constituição. Ocorre que, nesse ponto, não há qualquer demonstração de certeza e liquidez do direito alegado, que, em verdade, corresponde à prerrogativa do poder público. E mesmo que fosse possível ao particular invocar a proteção ao meio ambiente para obstar a desapropriação, não há nos autos elementos que permitam uma conclusão clara a respeito dessa alegação. Pelo contrário, vê-se que a administração tomou precauções a esse respeito, pois o parecer da Procuradoria Regional do INCRA recomenda o seguinte, aspas, aguardar a resposta da Agência Ambiental do Estado de Goiás com relação ao tipo de exploração destinada a ser dada ao imóvel, uma vez que o mesmo se encontra a menos de 10 quilômetros de distância do Parque Estadual da Serra Dourada. Fecha aspas. Ademais, digo eu, o artigo 3º do próprio decreto presidencial impugnado contém cláusula de cautela dessa natureza, expressamente indicando as medidas para conciliar o assentamento com a preservação do meio ambiente. Ressalto que chego a essa conclusão com base nas circunstâncias do caso concreto, sem excluir a possibilidade de, em casos futuros, a Corte vir a examinar as repercussões legais da proteção ao meio ambiente sobre o processo de desapropriação. Examino agora a alegação relativa à falta de resposta a recurso administrativo. Sobre a alegada omissão da administração na apreciação de recurso administrativo, verifico, com base no esclarecimento prestado nas informações, que, em verdade, o recurso não foi conhecido por intempestividade. Não há, portanto, como se acolher à alegação. Sexto, alegação de ofensas diversas à Constituição. As folhas 17 e 18, o impetrante deduz a alegação de ofensa a diversos dispositivos constitucionais, a saber, artigo 1º, inciso 3º e 4º, artigo 3º, incisos 1º e 4º, artigo 5º, caput, inciso 22 e artigo 184. Em relação a esses fundamentos, concluo que o impetrante apenas os elencou de forma retórica, sem relacioná-los precisamente a nenhum fato específico. Esclareço assim que não há como examinar essas alegações em termos genéricos, e acredito que os demais tópicos do voto cobrem as alegações concretas, possivelmente relacionadas a essas garantias constitucionais genericamente invocadas, de modo que não há prejuízo à parte. Por fim, examino a questão relativa ao erro de identificação da propriedade. Em que pese haver precedentes da Corte a indicar que eventuais discrepâncias menores na identificação da propriedade não viciam o processo, ou ainda que podem configurar matéria de dilação probatória, o que importa é que, neste caso, esse tipo de dúvida não ocorre. Com efeito, ao que consta, o que houve foi uma imprecisão inicial no processo administrativo, tal como acusada na própria inicial. Mas, posteriormente, nas fases relevantes do processo administrativo, a propriedade veio a ser corretamente identificada, tal como registrado nas informações. Leio o item 13 das informações. Aspas. O que queremos salientar é que, realmente, o procedimento administrativo iniciado pelo INCRA indicava imóvel denominado Jurema 2. Mas os trabalhos realizados, incluindo vistoria, reclassificação do imóvel e demais atos, foram todos feitos com relação ao imóvel denominado Jurema 1, conforme comprovado nos documentos em anexo, que, note-se, foi classificado como improdutivo. Tal fato, por si só, não daria ensejo à nulidade do processo administrativo, uma vez que o impetrante foi comunicado de todas as fases do processo, podendo, inclusive, apresentar impugnação e recurso. Fecha aspas. Digo eu, consta assim que a propriedade denominada Jurema foi adequadamente identificada, constando a área registrada de 338
hectares, o que confere com os dados da certidão de registro, por sua vez reproduzidos no decreto impugnado. Por último, o fundamento relativo à impossibilidade de desapropriação de média propriedade. Trata-se de fundamento que me levou inicialmente a deferir a liminar. Assim dispõe a Lei 8.629, artigo 4º. Para os efeitos dessa lei, conceituam-se: primeiro, imóvel rural, prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa e vegetal. Segundo, pequena propriedade, o imóvel rural da área compreendida entre 1 e 4 módulos fiscais. Terceiro, média propriedade, o imóvel rural de área superior a 4 e até 15 módulos fiscais. Parágrafo único. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária a pequena e a média propriedade rural, desde que o seu proprietário não possua outra propriedade rural. Não há dúvida de que a propriedade é classificada como média propriedade rural, já que ela é equivalente a 14,09 módulos fiscais. Também não há dúvida sobre a circunstância de ser o impetrante dono de mais outra propriedade, o que afastaria a proteção contida no parágrafo único do artigo 4º da Lei 8.629. O que suscitou uma dúvida inicial foi a necessidade de a administração demonstrar essa circunstância de forma inequívoca quando da conclusão do processo administrativo. A esse respeito, é relevante citar decisões da Corte que determinam que a administração tem o ônus de demonstrar, com base em todo o acervo documental de que dispõe, a multiplicidade de propriedades rurais no patrimônio de determinada pessoa. Nesse sentido, cito os mandados de segurança 23.006, relator ministro Celso de Mello, e 24.572, relator também ministro Celso de Mello. Daí a pergunta se desse ônus resulta a necessidade formal de expressa indicação ao final do processo administrativo da existência de outra propriedade. Refiro-me especificamente ao documento Informação CGA-PJP, Conjur MDA, número 325, cujo sumário se refere a conjunto de documentos destinados à publicação de decretos presidenciais declaratórios de interesse social para fins de reforma agrária. Ao passo que nesse documento, em relação a outras propriedades, há a indicação de inexistência de outras propriedades de um mesmo dono, no caso da fazenda Jurema, esse esclarecimento não existia. Não obstante o deferimento da liminar, concluo, portanto, que seria formalidade exagerada exigir como condição de validade do processo administrativo a explicitação reiterada dos dados que afastam a imunidade e a desapropriação a que se refere o artigo 184 da Constituição Federal. Isso fica mais claro no caso sob exame, pois desde o laudo agronômico essa condição estava declarada, ainda que não referida expressamente na manifestação final emitida pelo consultor jurídico do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ante o exposto, meu voto é pelo indeferimento da ordem, cassando-se a liminar anteriormente deferida. É como voto. Presidente relator, portanto, indefere a segurança e caça a liminar deferida. Ministro Casobé. Vai, relator, excelência. Ministro Lewandowski. Também defere. Também, senhor presidente. Ministro Macalé. Também. Portanto, indeferida a ordem de decisão unânime, estando cassada a liminar. Ministro Joaquim Barbosa, ação direta de inconstitucionalidade 124, requerente governador do Estado de Santa Catarina e requerido Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo governador do Estado de Santa Catarina contra o artigo 16, parágrafo 4º da Constituição Estadual,
e o artigo 4º do respectivo ato das disposições constitucionais transitórias. Os dispositivos impugnados têm a seguinte redação. Artigo 16. Os atos da administração pública de qualquer dos poderes do Estado obedecerão aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Parágrafo 4º. A lei fixará prazo para o proferimento da decisão final no processo contencioso administrativo tributário, sob pena de seu arquivamento e da impossibilidade de revisão ou renovação do lançamento tributário sobre o mesmo fato gerador. A DCT, artigo 4º. Enquanto não promulgada a lei prevista no artigo 16, parágrafo 4º da Constituição, o prazo nele referido é fixado em 12 meses e em 6 meses para os processos em tramitação, descontado o período necessário à realização de diligências motivadas. Afirma o requerente que as disposições mencionadas ofendem o disposto nos artigos 146, inciso 3º, B, reserva de lei complementar para a matéria de prescrição, decadência e lançamento tributários, artigo 37, caput, requisito da moralidade, e artigo 24, inciso 1º, parágrafo 1º, dispositivos extrapolam simples função suplementar, além de violarem a reserva de lei em sentido estrito. Artigo 34, parágrafo 5º do ADCT, incompatibilidade com os artigos 149, 151, 3, 156 e 173 do CTN. Nas informações, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina sustenta a ausência de ofensa ao artigo 146, 3 da Constituição, já que o CTN deve ser considerado lei ordinária e, portanto, não teria função de lei complementar em matéria tributária. Além disso, em seu entender, há compatibilidade das normas submetidas ao controle em relação ao princípio da moralidade, além de adequação aos limites próprios de norma suplementar. A Corte deferiu parcialmente a medida liminar requerida para suspender a eficácia do artigo 4º do ADCT local, porquanto o requisito do periculo in mora somente se aplicaria à fixação do prazo limite à prolação de decisão no âmbito administrativo contencioso. Eu cito, para fins de registro, a ementa do acordo proferido por esta Corte por ocasião do exame da cautelar. A Advocacia Geral da União manifestou-se pela improcedência do pedido. Já o Procurador-Geral opinou pela total procedência da ação. É o relatório. E voto. A determinação do arquivamento de processo administrativo tributário, sem a possibilidade de revisão ou renovação do lançamento, prevista no artigo 16, parágrafo 4º da Constituição de Santa Catarina, equivale à extinção do crédito tributário, cuja validade está em discussão no âmbito administrativo. Como lembra Eurico de Santi, no livro Decadência e Prescrição do Direito Tributário, o Código Tributário Nacional prevê tanto a decadência do direito do fisco ao lançamento, quanto a decadência do direito do fisco ao crédito tributário. A decadência do direito do fisco ao crédito tributário, contudo, está vinculada ao lançamento extemporâneo e não propriamente ao decurso de prazo e à inércia da autoridade fiscal na revisão do lançamento originário. Extingue-se um crédito que resultou de lançamento indevido, por ter sido realizado fora do prazo e que goza de presunção de validade até a aplicação dessa regra específica de decadência. No caso em exame, a extinção do crédito tributário tem por hipótese tão somente a inércia da autoridade fiscal em apreciar recurso administrativo em determinado período de tempo. A mesma hipótese também conduz a uma segunda consequência, ou seja, a proibição, a revisão ou a realização de um outro lançamento. Em outras palavras, a perda pelo fisco do direito de constituir o crédito tributário. Portanto, a norma representa uma espécie de decadência intercorrente de alcance abrangente. É certo que o lançamento ou a sua revisão não podem durar indefinidamente, sob pena de violação da segurança jurídica.
Relembro que a notificação válida e oportuna ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento afasta a decadência. Tal notificação não assegura a duração indefinida ou não razoável do processo administrativo. Contudo, a definição do prazo decadencial é matéria reservada à Lei Complementar Federal. Assim, ao versar sobre lançamento, crédito e decadência em matéria tributária, o dispositivo impugnado excede os limites próprios à disciplina do processo administrativo tributário e ao regramento das atividades administrativas circunscritas ao âmbito de atuação dos órgãos fiscais do Estado, membro. A ofensa não está propriamente no estabelecimento de prazo para a prática de ato que compõe o fluxo de constituição e confirmação do crédito tributário, mas na imposição de consequência cuja disciplina está expressamente reservada à disposição geral por via de lei complementar federal. Observe que a situação versada nos autos difere daquela apreciada pela Corte no julgamento da ADIM 2405. Naquela oportunidade, o Pleno deixou de suspender a aplicação de norma do Estado do Rio Grande do Sul que previa dação de bens imóveis como forma de extinção do crédito tributário. Cito aqui o voto do ministro Ilmar Galvão naquele caso. Em sentido diverso, o artigo 16, parágrafo 4º da Constituição do Estado de Santa Catarina versa sobre decadência em matéria tributária, além de criar uma forma de extinção do crédito tributário que não representa nenhuma hipótese de economia interna de cada unidade federada ligada à transação, à dação em pagamento ou a qualquer outra prestação de significância econômica. Ante o exposto, eu julgo procedente o pedido formulado nesta ação direta para declarar inconstitucional o artigo 16, parágrafo 4º da Constituição do Estado de Santa Catarina, bem como para confirmar a decisão cautelar e também julgar inconstitucional o artigo 4º do ADCT do mesmo Estado. Como voto. Portanto, eminente relator, julga... Está acolhendo a arguição. Eu estou ampliando um pouco o julgamento cautelar, que foi pela suspensão... Julgando procedente a ação. Julgando procedente. Integralmente procedente. Eu vou pedir vênia ao ministro Joaquim Barbosa para fazer uma divergência com relação à extensão da declaração de inconstitucionalidade. Eu tenho me preocupado bastante, incluída a leitura de diversos precedentes da nossa Suprema Corte, com relação ao princípio da Federação Brasileira a partir da Constituição de 1988. Nós todos temos consciência de que, até a Constituição de 1988, particularmente os eminentes ministros Celso de Mello e Marco Aurélio, a interpretação que o Supremo dava no que concerne aos dispositivos constitucionais era muito estreita, no sentido de transformar a nossa federação basicamente num Estado unitário. A tal ponto chegou o princípio da pertinência com relação aos temas fundamentais das constituições estaduais em face da Constituição Federal. A sensação que me passa agora é que, com a Constituição de 88, nós temos de dar um passo um pouco mais avantajado no sentido de ampliar o conceito da Federação Brasileira. Não me parece compatível, no estado atual da Federação, que nós mantenhamos uma interpretação tão estreita com relação à vinculação entre o papel dos constituintes estaduais e o papel do constituinte federal. E este caso, a meu sentir, é um bom exemplo. Como disse o eminente ministro Joaquim Barbosa, ao examinar a questão, de fato não é possível ao legislador estadual adentrar tema relativo à decadência em direito tributário, considerando que a disciplina constitucional impõe que esse tema seja disciplinado em lei complementar, conforme o princípio que está reservado na disciplina constitucional de 88. Todavia, eu não enxergo nenhum óbice para a Constituição estadual determinar o tempo de tramitação de um determinado processo administrativo.
Pelo contrário, ao meu sentir, é extremamente salutar que isso ocorra. O constituinte estadual e o legislador estadual podem e devem necessariamente estabelecer prazos para que os seus órgãos possam julgar processos ou adotar procedimentos que encurtem o tempo de duração. Afinal, até mesmo o Constituinte Federal teve a cautela de introduzir como uma regra fundamental a rápida duração dos processos. Nesse caso, especificamente, eu não vejo onde estaria a incompatibilidade entre determinar a Constituição Estadual que a legislação final estabeleça um tempo razoável de duração do procedimento administrativo, em que a própria Constituição Estadual, nas suas regras complementares, discipline qual será esse prazo. Eu, com essa formulação, pedindo venha ao eminente ministro Joaquim Barbosa, e penso eu até, peço licença, Sua Excelência, para avançar, na linha do voto que Sua Excelência proferiu, no sentido de que é benfazejo, sim, encurtar o tempo de duração do processo, para acolher, em parte, a ação direta de inconstitucionalidade, no sentido de julgar inconstitucional, no parágrafo 4º do artigo 16, a expressão e da impossibilidade de revisão ou renovação do lançamento tributário sobre o mesmo fato gerador. E, com isso, tornar rígida a disciplina tanto do artigo 4º do ato das disposições constitucionais transitórias, quanto o restante do parágrafo 4º do artigo 16 da Constituição do Estado. É como voto. Ministro Menezes Direito me permitiria? Claro, com muito prazer. Eu folgo em perceber que Vossa Excelência impunha uma bandeira que foi empunhada inicialmente nesta Corte, pelo que eu me lembro, pelo menos nesse período relativo aos últimos 18 anos, pelo ministro Célio Borja, quanto à necessidade de nós homenagearmos, tanto quanto possível, o sistema adotado pela Carta de 88, quanto ao Estado, observando a Federação. Mas eu apenas colocaria, né, o efeito prático desta decisão. Se nós admitimos, e não estamos aqui a julgar, de contra a lei do Estado, se complementar ou ordinária, mas sim contra a própria Constituição. Se nós admitimos que o Estado, mediante a Constituição, pode estabelecer um limite para a duração do processo administrativo tributário, né? De que adiantará essa admissão se em passo seguinte, e aí eu veria que a atuação seria muito mais no campo simplesmente burocrático, nós contemplarmos a possibilidade de reiniciar esse mesmo processo voltando ao status quo ante, né? Por isso é que eu, por exemplo, no meu caso, eu estou convencido de que devemos julgar totalmente improcedente o pedido formulado na inicial desta ação. E, repito, nós não estamos aqui improcedente, nós não estamos aqui a apreciar uma ação direcionada contra a lei, por não ser complementar e ser ordinária. Eu, por exemplo, sustento que toda vez que o Constituinte se refere à lei, mesmo sem adjetivar, se complementar ou ordinária, a definição, a não ser que ele imponha realmente que ela seja complementar, a definição da natureza da lei decorre da matéria a ser tratada, da envergadura da própria matéria. Por isso é que eu caminharia no sentido de julgar totalmente improcedente o pedido. Vejamos qual é a consequência desse dispositivo. Porque aqui nós não estamos, a rigor, a Constituição do Estado não está a disciplinar decadência e prescrição. Ela apenas está a disciplinar o tempo para que o processo administrativo, simplesmente administrativo, não fique o contribuinte no âmbito da incerteza, chegue ao termo final. E a consequência é uma consequência lógica, não ser renovado esse mesmo processo, porque senão não adianta coisa alguma se estabelecer o prazo. Na verdade, está decretando a extinção do crédito tributário. Sim, ministro, mas é uma consequência lógica, né,
do fato de o processo administrativo tributário não poder ser projetado, gerando uma incerteza, uma insegurança jurídica para as calendas gregas. Reclama-se muito no Brasil, o investidor estrangeiro, principalmente, reclama muito dessa insegurança. Eu tenho, para mim, que o artigo 146 da Constituição, pelo seu inciso 3º, letra B, ao reservar para a Lei Complementar Federal. Normas gerais. Normas gerais. Isso, normas gerais, em matéria de crédito, lançamento, crédito, prescrição, obrigação e decadência tributários, eu tenho para mim que, no fundo, essa norma, no espectro federativo, ela cumpre uma função protetiva da própria autonomia tributário-financeiro, financeiro-tributária, de todos os entes federados. Uma espécie de norma impeditiva, permitam-me o neologismo, de uma eventual autobancarrota Demagogia fiscal. estatal, pelo uso de eventual demagogia fiscal. Ou seja, uma autorruína financeira, uma autofagia financeira. Talvez isso esteja implícito na lógica dessa reserva de lei complementar federal nessas matérias. E a federação como um todo experimentaria um equilíbrio em matéria tão sensível como a autonomia tributária e financeira. Por isso eu me inclinaria, a essa altura da discussão, para perfilhar o entendimento do ministro Joaquim Barbosa, porém com o acréscimo, com o adendo aportado pelo ministro Carlos Alberto Menezes. Senhor presidente, se me permite trazer um outro dado aqui, senhor presidente. Faria a seguinte ponderação. Se nós pudéssemos caminhar para uma solução que permitisse a subsistência da norma em relação apenas a uma fixação de prazo para a conclusão dos processos de contencioso administrativo e tributário sem nenhuma consequência, seria alguma coisa aceitável, mas não teria efeito prático algum, porque o descumprimento eventual dessa norma não teria nenhum reflexo nas relações jurídico-tributárias. E, portanto, seria mais uma norma que, vamos dizer, assumiria o caráter de uma mera recomendação. No caso, o importante, o relevante ou o decisivo nesta norma é a consequência jurídica vinculada ao não cumprimento do prazo previsto pela Constituição Estadual. E essa consequência decorrente do arquivamento, da impossibilidade de revisão ou renovação do lançamento sobre o mesmo fato gerador, ela significa, em termos técnicos, realmente um caso de decadência superveniente ou intercorrente, como o ministro falou. Por quê? Porque as demais formas de extinção do crédito tributário estão ligados a suportes fáticos que se referem a outros critérios que não o prazo. Quando a extinção de uma relação jurídica qualquer, e particularmente a relação jurídico-tributária, está ligada ao decurso do prazo, nós temos um fenômeno na teoria geral do direito chamado de preclusão, que abrange assim a decadência como a prescrição. No caso, a consequência prática prevista pela Constituição, consequência prática decorrente da consequência jurídica grave, da impossibilidade de o fisco exercer a pretensão tributária, significa, na verdade, um caso típico de decadência. Ora, esta matéria está reservada à legislação federal, por causa exatamente de seu caráter geral e, vamos dizer, de todos esses fundamentos a que se referiu o ministro Carlos Brito. Razão por que eu vou pedir vendo ao eminente ministro de Direito para acompanhar integralmente o eminente relator. Senhor presidente, eu também... Eu ouvi com muita atenção a intervenção de Vossa Excelência e eu fiz questão, quando votei, de destacar esse aspecto. Eu também reconheço que essa parte relativa à impossibilidade de revisão ou renovação do lançamento tributário sobre o mesmo fato gerador, ela configura, sim, uma verdadeira decadência.
Daí a reserva à lei complementar prevista na Constituição Federal. Mas não me parece que essa consequência possa ser extraída em todo o resto da lei, até mesmo na ideia do arquivamento. Porque o que se impõe, só para concluir, ministro Peluso, só para concluir. Por quê? Porque o que nós estamos fazendo é autorizar que a legislação estadual estabeleça um determinado prazo, e se esse prazo não for cumprido, a exposição de um prazo é benfazeja, possa provocar o arquivamento. E isso vai exigir que a Fazenda faça novo procedimento, o que é uma modalidade, um meio, uma maneira de estimular os órgãos administrativos do Estado a adotarem providências concretas no sentido de julgar os processos administrativos mais rapidamente. Porque não existe, pelo menos na minha compreensão, não existe nenhuma regra na Constituição Federal que possa obstar o legislador estadual de estabelecer um prazo para os seus processos administrativos. É só essa observação que eu gostaria de fazer, agradecendo a intervenção do ministro. Mas, se você me permite, eu até concordaria com Vossa Excelência se a Constituição Estadual tivesse previsto não o arquivamento puro e simples, mas a necessidade de reabrir o processo. O fato de prever pura e simplesmente o arquivamento não significa que ela não possa ser desarquivado. Porque o arquivamento é um ato administrativo sem nenhuma eficácia. Desarquiva-se e se começa. É uma norma de caráter pedagógico. Ele milita, inclusive, em favor do Estado, em favor do erário, porque estimula os fiscais a realmente darem uma conclusão ao processo administrativo fiscal. A delicadeza desta questão é a norma, já lembrada do artigo 146, pelo ministro Brito, quanto à decadência. Sim, mas dentro do prazo, eu, Datavena, entendo que dentro do prazo da decadência da prescrição, nada impede que o fisco reabra o processo administrativo eventualmente arquivado. Sim, mas aí retira o efeito útil da... Presidente, o efeito é para pedagógico. acrescentar, eu vejo que a matéria está muito bem debatida, os argumentos trazidos, tanto pelo eminente relator, quanto pelos que lhe fizeram adendos, está perfeito. Mas eu verifico, e creio que o tribunal deve prestar atenção no fato, esta adinha é proposta pelo governador do Estado, contra ato da Assembleia Legislativa. E, portanto, o senhor governador do Estado não considera que a sua atividade fiscalizatória, a sua atividade dos setores fazendários seja tão eficiente quanto seria necessário para que esta norma tivesse uma eficácia desejada. Então, de duas uma, ou a norma é inócua, porque se reabrirá sempre o prazo, uma vez descumprida, se reabrirá o processo uma vez descumprido o prazo, ou então nós teremos esta situação que é vedada claramente pelo texto da Constituição Federal, que é a criação de uma hipótese aí de decadência tributária. Eu, com essas ponderações muito simples, eu me inclino a acompanhar o voto do eminente relator. Ministra Carmen. Senhor presidente, eu gostaria de, na linha, pelo menos de princípio do ministro Menezes Direito, acentuar realmente isso que tem sido acentuado pelo Supremo Tribunal desde a promulgação da Constituição de 1988, no sentido de ser necessário um maior vigor à federação e a garantia de espaços das autonomias estaduais. Porém, neste núcleo considerado como necessário ser incluído na ordem total do Estado, e aí as matérias, inclusive, lembradas pelo ministro Carlos Brito, estão aquelas que são exatamente as que seriam decorrentes do constante da norma, ou seja, decadência, extinção do crédito tributário, etc. Eu tenho a convicção de que, quanto ao processo administrativo ou ao procedimento, que no caso é mencionado, não haveria nenhum obstáculo, porque, inclusive, hoje, estados e até municípios já elaboraram códigos dos contribuintes para dar segurança a eles quanto ao prazo de processamento dos créditos tributários e de sua forma de cobrança e tudo mais. Ocorre que, na linha do que foi versado pelo eminente ministro Peluso, neste caso, ministro Menezes, me parece que haveria um esvaziamento e ficaria o que o ministro Lewandowski está lembrando, apenas uma norma que não teria conteúdo normativo, mas apenas de uma recomendação, o que não me parece seja próprio, portanto,
de uma Constituição estadual e que não teria, portanto, a consequência que seria prática. E por essa razão, em que pese relevando a necessidade de se repensar e de se revitalizar os comandos constitucionais no sentido de garantir o artigo 1º desta Constituição, que é o princípio federativo, neste caso específico, eu vou pedir vênia ao ministro Menezes Direito e acompanhar o relator. Senhor presidente, eu vou ajustar também nessa direção. Eu vou acompanhar o relator integralmente com a devida vênia do ministro Menezes. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao gabinete relator e acompanhar a divergência para entender que é facultado ao Estado legislar sobre processo administrativo, inclusive processo administrativo fiscal. Se nós considerarmos inconstitucional apenas parte do parágrafo 4º, que é exatamente aquela parte que estabelece a impossibilidade de revisão e renovação do lançamento tributário, parece-me que não há nenhuma colisão desta norma, assim expurgada, com a Constituição Federal. Eu entendo que nós estaremos homenageando o princípio federativo, é uma norma que tem um inegável alcance pedagógico e didático e também, sem dúvida nenhuma, favorecerá não apenas o fisco, no sentido da celeridade da ação fiscal, como também o contribuinte, que poderá, dentro, enfim, da segurança jurídica, até pedir, quando for necessário e assim o entender conveniente, a certidão negativa dos débitos tributários, dentro deste prazo. Portanto, eu peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência. Julga parcialmente procedente. O ministro Peluso já afirmou o voto também no sentido do relator. Ministro Marco Aurélio... Eu julgo totalmente improcedente o pedido. Totalmente improcedente. Improcedente. Totalmente improcedente. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, eu peço vênia para acompanhar o voto do eminente ministro Menezes Direito, ressaltando o significado dessa posição que prestigia o princípio da federação. Na verdade, com a promulgação da Constituição em 1988, operou-se uma clara ruptura em relação a processos políticos registrados ao longo do ordenamento anterior. Todos sabemos que, sob a carta anterior, estabeleceu-se uma forte concentração espacial no âmbito da União Federal, que passou a exercer, em detrimento da autonomia das demais coletividades regionais, poderes que foram se expandindo, transformando o Estado brasileiro em um virtual Estado unitário descentralizado, mas com uma perda substancial do coeficiente que deveria ser muito mais elevado, de autonomia das unidades federadas. Com o afastamento pelo Constituinte de 88 desse modelo concentrador, torna-se importante que a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a quem incumbe a guarda da Constituição, refletir também essa nova preocupação em ordem a permitir que o Estado brasileiro realmente seja aquilo que a Constituição estabeleceu, uma federação, uma forma de Estado composto, caracterizado pela existência de um pacto federativo que existe e se configura institucionalmente a partir do reconhecimento de que os Estados-membros e os municípios dispõem efetivamente de autonomia político-institucional, de autonomia administrativa, de autonomia financeira. É claro que há um núcleo que a Constituição preserva em função da própria preservação da União Federal. Eu entendo que é perfeitamente lícito ao Estado-membro dispor sobre a fixação
por vontade autônoma, dispor sobre a fixação de prazos para a conclusão e encerramento de procedimentos de natureza administrativa, inclusive na área fiscal, inclusive na área tributária. E foi exatamente o que ocorreu no caso em que o Estado de Santa Catarina, de certa maneira, antecipando-se ao Congresso Nacional, que promulgou a emenda constitucional 45 em 2004 e que introduziu no artigo 5º, na Declaração Constitucional de Direitos, essa prerrogativa de que a todos é assegurada a razoável duração do processo e também são garantidos os meios que assegurem a celeridade de sua tramitação, quer no âmbito judicial, quer no âmbito administrativo. E, no caso, o Congresso Nacional, exercendo o poder reformador, simplesmente positivou no texto da Constituição uma cláusula já consagrada no artigo 8º, que é um artigo importantíssimo da Convenção Americana de Direitos Humanos, que estabelece que todos têm direito à razoável duração do processo, que não deve sofrer, aspas, dilações indevidas, fecha aspas, é a expressão que se contém no artigo 8º, num de seus incisos da Convenção Americana de Direitos Humanos. Portanto, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, ainda que não houvesse esta explícita previsão constitucional, agora introduzida pela Emenda Constitucional 45, mesmo assim o Estado-membro não estaria impossibilitado de estabelecer, com base no seu poder autônomo, esta cláusula inscrita no parágrafo 4º do artigo 16. E mais, na norma, criou-se também uma norma de direito transitório com a finalidade de se suprir o eventual retardamento da prestação legislativa, pois, enquanto não sobrevier a lei, a que se refere o artigo 16, parágrafo 4º, o prazo nele referido é fixado, diz a norma transitória, em 12 meses e em 6 meses para os processos em tramitação. Apenas entendo, também na linha do voto proferido pelo eminente ministro Menezes Direito, que a parte final do parágrafo 4º colide com a reserva constitucional de lei complementar e de lei complementar de âmbito nacional, estabelecida essa exigência pelo artigo 146 da Constituição da República. Agora, efeitos práticos, quais seriam? O fato de talvez não existir um efeito prático específico, quer dizer, apenas qualificaria essa norma jurídica como sendo uma norma jurídica imperfeita. Estabelece um comando, mas não fixa uma sanção ou uma consequência dentro da esfera de atribuições do Estado-membro. No entanto, tem, como disse o eminente ministro Lewandowski, um alto sentido pedagógico, e nada impede que o legislador estadual, dando concreção, dando efetividade, dando consequência ao preceito que se estabeleceu na Constituição local, que ele, legislador comum do Estado de Santa Catarina, estabeleça outras medidas, outras consequências que se contenham na esfera de atribuições do Estado-membro, exatamente com o objetivo de conferir real efetividade a esse preceito da Constituição. No entanto, o fato de inexistir qualquer consequência de ordem prática, a mim me parece que não tem o condão de ferir de inconstitucionalidade a regra em questão, especialmente essa cláusula final. Por isso, senhor presidente, com essas breves considerações e pedindo vênia, pois não? Só uma votação. Se Vossa Excelência fizesse a sugestão de manter a norma até no final do processo contencioso administrativo, ponto, sem a consequência do arquivamento,
eu admitiria esse dado de que a lei poderá estabelecer, por exemplo, consequências de ordem disciplinar para os agentes. Aí sim. Mas não com a consequência do arquivamento. Isso é que me parece que não pode ser. Quanto a isso, eu teria concordância plena. Eventualmente, a lei pode adotar consequências disciplinares. Porque a administração sempre pôde, a administração estadual sempre pôde regular o procedimento administrativo. Quanto a isso, o que me parece é que não se pode implicar, nem impor arquivamento, nem a decadência para o descumprimento da lei. Tranquilo. Isso não pode. Sim, mas estamos todos de acordo em que é espaço de autonomia estadual e até municipal também, tratar de processo e procedimento administrativo. Quanto a isso, estamos todos de acordo. Daí porque a divergência com o ministro Direito realmente foi só nessa consequência. As sanções podem ser, inclusive, indiretas. O descumprimento de prazo por parte do funcionalismo público estadual está prevista, certamente, no Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado. De maneira que não é preciso que a lei estabeleça especificamente uma sanção pelo descumprimento do prazo. Mas o legislador talvez possa, eventualmente, considerada a natureza tributária deste procedimento administrativo, estabelecer sanções específicas. Estabelecer outras, além das consequências. E não permitir a subsistência da norma de disposição transitória. Porque a norma de disposição transitória, como a ministra Hélia alertou, é absolutamente insensato. Eu tenho a visão de que a norma impor o término de um processo administrativo tributário, em que a imaginação dos juristas tributaristas é tão grande, eu não imagino que se terminaria nunca esses processos. Eu não conheço a realidade normativa do Estado de Santa Catarina, mas suponho, pela data da promulgação de sua Constituição, o que ocorreu em 89, que já tenha sido editada a lei a que se refere ao parágrafo 4º, o que afastaria de todo, não é, a incidência da norma de direito do transitório. O parágrafo 4º foi suspenso pelo Supremo. Esse dispositivo está suspenso. Não, do parágrafo 4º. Do parágrafo 4º. Do artigo 4º. Deve estar suspenso desde o início da década Mas o artigo 4º... Suspendeu do artigo 4º, não do artigo 4º. Não do parágrafo. O artigo 4º, período só. Então, isso aí não impediria o Estado membro de editar uma lei, não é? Porque o objetivo do artigo 4º do ADCT catarinense é exatamente impedir um vácuo normativo. Até contencioso administrativo. Ponto. Convergir. Ponto. Se todos convergirem nesse sentido, tem uma opção. Supressão. Deve-se resguardar o princípio. Suprimindo, sob pena de é seu arquivamento da indenização. Onde é que nós vamos encontrar uma regra na Constituição Federal que impeça, que obstaculize que a Constituição do Estado estabeleça um prazo de tramitação dos procedimentos administrativos? Não existe. Se não existe, não há inconstitucionalidade. Se não há inconstitucionalidade, você reajusta para... Se todos estão de acordo nesse sentido. Declaração de inconstitucionalidade parcial até este ponto. Então, o processo contencioso administrativo tributário, ponto. Sim, ponto. Com o que todos prestamos homenagem ao princípio da razoável duração do processo. Razoável duração do processo do princípio federativo. Ainda assim fica vencido o ministro Marco Aurélio, que na verdade, julgava totalmente improcedente. Confirma-se a liminar, a cautelar. Os ministros Carlos Brito fez referência ao Estado de Sergipe. Realmente, a lei de procedimento administrativo do Estado de Sergipe é uma lei complementar de 1996, número 3. Eu fiz parte da comissão que elaborou o anteprojeto. Ela foi a primeira lei de procedimento administrativo no Brasil. Uma lei pioneira, portanto. Eu também, então, acompanho agora o ministro Joaquim, então, reajusta o voto nesse sentido. Então, eu acompanho, então, a maioria formada nesse sentido. Também, eu me lembro que, sob a composição anterior, o ministro Oscar Correia mostrava-se muito preocupado com esse modelo federal brasileiro extremamente centralizador. E nos tempos mais recentes, também o ministro Sepúlveda Pertence destacou a necessidade de que nós fôssemos mais engenhosos e inventivos no sentido de dar dinâmica
ao texto constitucional, que parece realmente querer um outro experimentalismo institucional, né, que permita não só a União, que realmente tem uma tendência para ocupar espaço, mas também ao Estado. E talvez isso seja reforçado pelo fato de se ter afirmado que a federação era composta não só pela União e o Estado, mas também pelos municípios. Não é? Ministro, eu acho que o ministro pertence até, fazendo jus ao que é um dos grandes, uma das pessoas que muito influenciaram, que era o ministro Vitor Nunes Leal, no mandado de segurança aqui de 67 do Pará, ele perguntou literalmente ao presidente, então, do Supremo Tribunal, que federação é essa em que o Estado não pode fazer uma desapropriação naquele tempo para fins de reforma agrária, segundo parâmetros por ela fixados. Quer dizer, o Supremo Tribunal, historicamente, vem encaminhando no sentido de dar guarida à federação para não acabar o que o Paulo Bonavide chamava de, uma determinada fase, termos tido uma federação de opereta, como ele chamava. Então, acho que esses modelos todos, década de 60, com essas figuras, década de 70, o ministro Marco Aurélio lembrou nos últimos 18 anos essa bandeira, é exatamente agora reforçada pela fala aqui do ministro Menezes Direito, abrindo o caminho que fomentou esse debate. Mas é exatamente no sentido de termos uma federação em que a União não ultrapasse, mas que também os estados assumam as suas autonomias, porque muitas vezes estados e municípios, ministro Menezes, até por uma questão de tranquilidade, ele prefere repetir os termos de outras constituições, da própria Constituição Federal, e não faz jus àquilo que é a sua competência e, portanto, o seu dever. Apenas para lembrar o ministro Vitor. Exatamente. E também, depois, juntamente com o ministro Pertence, eu me lembro que o ministro Marco Aurélio, o ministro Celso de Mello, tem se manifestado nesse sentido, na linha de um desafio hermenêutico para que nós não façamos aquilo que a doutrina um pouco aponta. Célio Borja, que ministro Célio Borja, claro, defendia muito a preservação da federação. E para que não façamos uma interpretação da Constituição com os olhos no retrovisor, significa dizer, com os olhos no texto autoritário anterior. Essa advertência a doutrina vem fazendo. Claro que nós temos realmente que nos pautar por esses novos paradigmas estabelecidos pela Constituição de 1988, daí a salutar e benfazeja advertência feita hoje pelo ministro Carlos Alberto Direito. Mas, no caso específico, realmente havia esta dificuldade, lembrada inicialmente pelo ministro Aires Brito e depois pelo ministro Peluso, que é a compatibilização deste impulso quanto ao procedimento administrativo com a regra, que foi objeto de recente decisão nossa, né, quanto à necessidade de que se aplique de que se submeta isto a uma lei complementar federal no que concerne a prescrição e decadência. Tanto é que há uma lei federal, a Lei 9784, que trata do procedimento administrativo. E ela se limitou a tratar do tema no âmbito federal, estabelecendo até mesmo prazos para as respostas do cliente do serviço público, do utente do serviço público, prazos que acabam não sendo cumpridos, né? E estabeleceu limites também para a revisão desses atos. Então, a rigor, eu creio que agora nós conseguimos, com esta elaboração colegiada, chegar a bom termo, né, fazendo uma boa aplicação de todos os princípios envolvidos. Né? E é importante quer dizer, que o Supremo Tribunal Federal tenha uma participação efetiva nesse processo de verdadeira reconstrução do federalismo no âmbito do Estado brasileiro, a partir, exatamente, como Vossa Excelência bem salientou, senhor presidente, desse novo esforço hermenêutico fundado em novos paradigmas, precisamente postos e estabelecidos pelo Constituinte de 1988. E a participação do Supremo Tribunal Federal nesse processo revela-se decisiva. Portanto, o Tribunal julgou parcialmente procedente a ação nos termos do voto do relator, declarando a inconstitucionalidade no artigo 16 da Constituição, parágrafo 4º da Constituição de Santa Catarina,
das expressões sob pena de seu arquivamento e da impossibilidade de revisão ou renovação do lançamento tributário sobre o mesmo fato gerador, e declarou a inconstitucionalidade também do artigo 4º, né? Não. Do 4º da DCT. Eu não declaro. Então vamos ter que... Não, só eu. Então, quanto ao artigo 4º do ADCT, vencido o ministro Casalbé Direito. E fica vencido totalmente o ministro Marco Aurélio, que julgava totalmente improcedente a ação. Chamo o que temos tempo para não invadir o horário. Joaquim Barbosa, mandado de segurança 25325, impetrante Leogildo de Souza Charpinel, impetrado presidente da República. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Leogildo de Souza Charpinel contra o decreto presidencial de 10 de fevereiro de 2005, que declarou de interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural denominado Fazenda São Domingos, antiga Fazenda Bahia Minas, localizada no município de Bertópolis, no estado de Minas Gerais. Conforme relatei ao apreciar o pedido de medida liminar, o impetrante afirma que adquiriu a mencionada propriedade rural em 26 de agosto de 2003, em virtude de sua classificação pelo INCRA como grande propriedade produtiva, conforme certificado expedido pela Autarquia Federal em dezembro de 2002. Posteriormente à concretização da compra do imóvel, foi surpreendido com a reclassificação da fazenda como grande propriedade improdutiva, ressaltando que a reclassificação ocorreu muito tempo depois das vistorias realizadas pelo INCRA. Alega que, devido a uma doação realizada em 1996, a propriedade estava dividida entre 4 irmãs e sua genitora, com usufruto destinado a esta última, e que, por conseguinte, se tratava de propriedades médias insuscetíveis de desapropriação. O impetrante enumera ainda os requisitos, os seguintes vícios no procedimento administrativo. Primeiro, irregularidade da notificação das então proprietárias do imóvel acerca do início do procedimento administrativo. Segundo, irregularidade da perícia desclassificatória ex officio. Terceiro, notificação extemporânea das então proprietárias a respeito da classificação do imóvel. Quarto, nulidade do laudo para fiscalização do cumprimento da função social da propriedade. Por fim, afirma que atualmente a fazenda é produtiva, possuindo mais de 2.000 cabeças de gado, 13 empregados e uma considerável reserva de mata atlântica. Nas informações de folhas tais, sustenta-se o seguinte: primeiro, ilegitimidade ativa. Segundo, ausência de direito líquido e inadequação da via eleita, por se tratar de matéria de fato a demandar dilação probatória. Terceiro, falta de interesse de agir porque a matéria é sujeita a impugnação específica na ação de desapropriação. Quarto, autonomia entre o decreto expropriatório e o processo administrativo no INCRA, de modo que o decreto não seria invalidado por eventuais irregularidades do processo administrativo. Quinto, que o decreto é ato declaratório simples, de natureza autônoma e discricionária do Presidente da República, podendo ser editado antes do processo administrativo de aferição da produtividade do imóvel, no curso dele ou após a sua conclusão. E sexto, ilegitimidade passiva do Presidente da República e, consequentemente, incompetência do Supremo Tribunal Federal. No mérito, afirma-se que o decreto impugnado não está maculado por nenhuma inconstitucionalidade ou ilegalidade, uma vez que a vistoria ocorreu sem vícios e que, aspas, o condomínio de nos proprietários não importa em divisão do imóvel em partes autônomas com destinação própria, fecha aspas. Eu indeferia a medida liminar. O Procurador-Geral da República, em parecer de folhas, manifesta-se pela denegação da segurança. Entende que a impetrante é parte legítima para impetrar o mandado de segurança,
bem como que não houve vícios no procedimento administrativo realizado pelo INCRA. Por outro lado, afirma que aferir se a fazenda é produtiva demanda dilação probatória inviável na estreita via do mandado de segurança. É o relatório. Vou pedir para descer. E voto? Analiso inicialmente a preliminar de ilegitimidade ativa levantada nas informações. De fato, o impetrante é atualmente o proprietário da Fazenda Minas Bahia, rebatizada Fazenda São Domingos, conforme comprova a certidão de folhas 252. Não obstante o procedimento administrativo tenha sido instaurado pelo INCRA em momento anterior à aquisição do imóvel pelo impetrante, o fato é que hoje ele é o legítimo proprietário da mencionada fazenda, razão porque tem interesse imediato no deslinde do procedimento expropriatório, de modo que possui o direito de utilizar-se dos meios administrativos e judiciais para tanto. Afasto, portanto, sem maiores considerações, a preliminar arguída pela autarquia. No mérito, a impetração se baseia em 3 argumentos. O primeiro, na suposta nulidade da notificação das então proprietárias do imóvel. O segundo, na hipotética existência de divisão do bem em médias propriedades, o que inviabilizaria a desapropriação. E o terceiro, na produtividade da fazenda. Em relação ao primeiro argumento, referente à nulidade da notificação das então proprietárias, creio que o parecer do Procurador-Geral da República analisou muito bem a controvérsia nos seguintes termos. Aspas. Inicialmente, a indigitada irregularidade da notificação, que teria sido executada diretamente por meio de editais, sem prévia intimação pessoal, não é, ainda que não tenham sido ultimadas diligências para a descoberta do logradouro em que as condôminas poderiam ser encontradas, razão para se inquinar de nulidade do procedimento. Ocorre que, durante a vistoria, a comissão foi acompanhada pela senhora Neiser Sampaio da Silva, coproprietária, inclusive indicada pela usufrutuária, conforme descrito às folhas 77 e 78. Não se vislumbrando, portanto, prejuízo para as então proprietárias. Não se alegue que a participação de apenas uma das coproprietárias seria insuficiente para a defesa dos interesses do condomínio, pois o Código Civil, em seu artigo 1414, correspondente ao artigo 623 do antigo Código Civil, garante que qualquer dos condôminos pode exercer individualmente todos os direitos compatíveis com a indivisão do bem, inclusive a sua defesa. Pelo mesmo argumento, não se pode supor extemporâneas as notificações às coproprietárias, visto que essas foram, na esteira dos argumentos em epígrafe, devidamente comunicadas pelos editais. Estes previam que a vistoria seria efetivada a partir do dia 29/10/2002. E, de fato, a vistoria foi deflagrada no dia 31/10/2002. Fecha aspas. Com efeito, digo eu, está demonstrado nos autos que foi efetuada a notificação por edital das então proprietárias do imóvel em 3 publicações, 5 dias antes do início dos trabalhos de vistoria, tendo em vista que o INCRA não localizou o endereço das condôminas. No entanto, se algum vício houvesse na notificação, este foi sanado em decorrência do fato de que uma das condôminas, a senhora Neiser Sampaio da Silva, acompanhou o inspetor do INCRA durante todos os trabalhos de vistoria. Portanto, a notificação por edital não gerou qualquer prejuízo para as proprietárias. Ou seja, pas de nullité sans grève. Em relação à suposta existência de várias médias propriedades, ao invés de uma grande propriedade, observe-se que a fazenda estava registrada como um único bem no cartório de registro de imóveis da comarca de Águas Formosas, Minas Gerais. Assim, não estavam individualizadas e devidamente registradas as glebas que caberiam a cada uma das então proprietárias do imóvel. Em todo o procedimento de desapropriação, o imóvel foi avaliado como um todo indivisível, segundo constava do mencionado registro de imóveis. Essa Corte, em casos semelhantes ao presente, já afirmou que, aspas, não providenciada a individualização das glebas pelos impetrantes após o falecimento do usufrutuário
sobrevivente e não registrada a escritura pública de divisão elaborada para atender à exigência, mantém-se a unidade do imóvel para fins de reforma agrária. Esse é o mandado de segurança número 25.299, relator ministro Sepúlveda pertence, julgado em setembro de 2006. No mesmo sentido, mandado de segurança 24.488, relator ministro Eros Grau. Por fim, no que tange à alegada produtividade do imóvel, alcançada em decorrência das benfeitorias realizadas pelo impetrante após a compra da fazenda, é certo que o mandado de segurança não é um instrumento adequado à apreciação dessa questão. Com efeito, essa Corte, por diversas vezes, decidiu que, em razão da necessidade de dilação probatória, é inviável a discussão de produtividade do imóvel no mandado de segurança. Cito inúmeros precedentes nessa linha. E concluo pela denegação da ordem. É com o voto. Ministro Casa Direito, ministro Carmen. Também. Ministro Brito. Também. Ministro Peluso. Ministro Macoré. De acordo. Portanto, indeferida a ordem de decisão unânime. Senhores ministros, vamos suspender a sessão por 20 minutos. Você queria acabar?